Olá, pessoal! Neste vídeo vou abordar as técnicas de biologia molecular e bioquímica utilizadas na caracterização de linhagens transgênicas de Arabidopsis thaliana que usamos para nossa pesquisa no Laboratório de Biotecnologia, Bioquímica e Bioprodutos do Instituto de Ciências da Saúde. Meu nome é Isabela Dias, sou graduanda de Biotecnologia e no presente projeto de pesquisa temos como professor orientador Renato Delmondes. Esse trabalho também recebeu o auxílio dos estudantes de iniciação científica Newcastle Lima e Camilo Jonas, aliado ao meu tutor e doutorando de biotecnologia Valdir Gomes. O cultivo da Ricinus communis, mais conhecida como mamona, concentra-se no semiárido nordestino, onde predominam condições naturais de estresses abióticos quanto à restrição hídrica e temperaturas elevadas. Esses estresses são indicados como a principal causa de perdas na produção vegetal, por desencadear eventos moleculares e bioquímicos que afetam a fisiologia e morfologia da planta. Com isso, utilizamos da biotecnologia via transformação genética de plantas, ou transgenia, da espécie Arabidopsis thaliana, a fim de realizar testes e definir o melhor transgênico resistente aos estresses abióticos para a devida substituição na mamona. Os genes utilizados são os codificadores da enzima superóxido dismutase, ou SOD, por serem a primeira linha de defesa da planta contra radicais livres e catalisarem a dismutação do radical superóxido em peróxido de hidrogênio, sendo essenciais no controle do balanço de radicais livres da célula. E para análise e regulação da atividade desse gene no organismo da planta, realizamos técnicas de biologia molecular e de bioquímica que serão aprofundadas a seguir. A extração de ácidos nucleicos se inicia com a coleta e separação das amostras de folhas de cada linhagem da Arabidopsis, para que, com a ajuda de um tampão de extração, realize-se a trituração, a fim de ocorrer a quebra da parede celular e da membrana plasmática das células das folhas. Os seguintes passos do protocolo envolvem algumas centrifugações aliadas a banhos em álcool e sal para realizar a precipitação do DNA ou do RNA, separando-os de outras moléculas presentes, e para sua finalização utiliza de espectrofotometria para avaliar a qualidade do extrato e o grau de pureza através de um feixe de luz. Em seguida, passa-se a amostra para uma máquina de reação em cadeia da polimerase, ou PCR, uma das técnicas mais comuns da biologia molecular para identificação e genotipagem, e seu objetivo consiste na amplificação de sequências específicas de SOD para diferenciar espécies transgênicas das selvagens. Amplificar no sentido de multiplicar. Uma PCR genérica tem a função de produzir cópias de uma determinada sequência e este fragmento a ser amplificado é delimitado por dois primers. Um primer é uma pequena sequência de ácido nucleico complementar à sequência do gene que delimita a região do DNA que será copiada. Outro reagente essencial para a PCR é a enzima Taq polimerase, que é o gatilho para o início da reação. Esta enzima é específica para suportar as altas temperaturas que o termociclador, a máquina de PCR, atinge para possibilitar a separação da dupla fita de DNA. A reação de PCR convencional ainda é associada à eletroforese em gel. A palavra eletroforese significa migração através da eletricidade, e quando este movimento acontece no meio poroso, como gel de agarose, há uma separação de fragmentos pela diferença de potencial, fazendo com que os que possuem carga negativa, como o DNA e o RNA, caminhem em direção ao polo positivo, fazendo com que os fragmentos sejam separados pelo seu tamanho. E a visualização desses fragmentos é feita através de brometo de etídio, que se intercala ao DNA, sendo visível à luz ultravioleta, possibilitando a identificação da amplificação dos fragmentos do tamanho desejado da SOD. Já para a quantificação de proteínas associadas ao gene SOD, utilizamos de técnicas de bioquímica associadas ao ensaio enzimático de amostras, sendo o método de Bradford considerado mais rápido, sensível e acessível que outros métodos e tem sido utilizado para a determinação de proteínas totais em diversos meios. Esta técnica consiste na interação entre um corante azul e macromoléculas de proteína. A interação entre esses dois componentes provoca uma mudança de cor na solução, a qual aumenta de intensidade de acordo com a maior quantidade de proteínas na amostra. No espectrofotômetro, adquirimos equivalentes numéricos para essa quantidade de proteínas, com base na quantidade de luz absorvida pela solução, através de uma leitura de uma faixa do espectro específica em cerca de 590 nanômetros.
Já o ensaio de atividade enzimática de Soddy é muito parecido com a determinação de proteínas totais de Bradford. No entanto, não se baseia na interação entre o corante e as proteínas, mas sim na conversão do reagente NBT num composto azul formazan quando exposto à luz. A presença de sódio na solução previne a conversão do NBT e a sua quantificação é avaliada em função da concentração de proteínas obtidas para cada amostra, a partir de equivalentes numéricos em espectrofotômetro. Concluímos então que essas técnicas se complementam em nossa pesquisa no processo de caracterização das diversas espécies transgênicas por proporcionar uma relação dos aspectos genômicos com a expressão a nível enzimático do gene SOD em processo de estudo, facilitando a escolha do padrão de superexpressão desses genes na espécie final da Ricinus communis. E por fim, deixo aqui um enorme agradecimento a todos os professores e alunos da equipe do LBBB e a todas as instituições de apoio e financiamento que realizam o incrível trabalho de proporcionar nossas pesquisas e eventos dentro da UFBA.